Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 também. Ruth, capítulo 1. O pastor vai ter que dar uma corridinha aqui, porque nós estendemos um pouquinho a abertura do culto. Nós não, né? O Espírito Santo, amém? Glória a Deus, meus amados. Quem está um crente frio hoje aí? Que pergunta pejorativa é essa, né, irmão? Hoje amanheceu um pouquinho frio, né, gente? Mas nós nos aquecemos na presença de Deus. Eu vou confessar para você que eu pensei que ia estar a temperatura, a sensação térmica ia estar um pouquinho mais fria. Mas, glória a Deus que Deus nos aquece na sua presença. Achou aí, irmãos? Ruth, capítulo de número 1. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma leitura extensa. Vou até ali próximo até o versículo 16, precisamente. Então, eu tenho um pedido a fazer a você, que durante essa leitura, não só dê atenção ao contexto, à história, mas eu peço que você consiga tirar um parâmetro dessa história que nós vamos ler agora, que possamos compreender a vida de um cristão. Tente se colocar nessa história. Não entenda mal o que eu vou lhe falar, a história não é uma história boa. A história que vamos ler não é uma história que termina com um final feliz, porque onde Jesus, o Senhor, está, sempre há bênção, amém? Mas não foi assim desde o começo. Infelizmente, muitos cristãos estão perdendo o foco, estão perdendo a razão de andar com Deus. Então, eu peço que durante a leitura você tente se enquadrar nessa leitura, tente se colocar, a moldar essa mensagem como na sua vida. Amém, irmãos? Vamos ler então, versículo 1. Diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quiliom. Vamos junto. Efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais, por sua vez, tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras, Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, eu ainda tivesse filhos. Esperá-los-eis até que viessem a ser grandes. Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amaro é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa fez o quê, irmãos? Beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela.
pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Leia comigo agora bem alto. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus, a partir de hoje, é o meu Deus. Vamos dizer graças a Deus? Vamos lá, vamos entender um pouquinho desse texto aqui. A Bíblia conta a narrativa de uma família que tinha por cabeça o Elimeleque. Elimeleque, ele deveria ter tido o cuidado de, antes de tomar quaisquer decisão, ele deveria ter consultado a Deus para não sair na loucura por causa de uma necessidade. Você já passou algum tipo de necessidade na vida? Sim ou não? Já passou? Alguma limitação, algum impedimento que lhe aconteceu? Eu acredito que você sabe o que é ficar desesperado então. Às vezes vem sim um desespero na nossa vida. E uma das coisas que me chama muita atenção, vocês devem saber, para quem não sabe, Belém de Judá, o significado para nós é casa de pão. Belém de Judá significa casa de pão. Pergunta controvérsia, né? Mas pergunta com a resposta controvérsia. Na casa de pão? Na casa de pão faltou? Faltou pão. Peraí, mas como é que pode na casa de pão faltar pão? Entenda, né? Nós entendemos. Tem momentos da nossa vida que há uma secura, que parece que as coisas não fluem como em outros tempos. E o que me chama mais atenção é, no primeiro momento que há uma necessidade, a primeira coisa que ele faz é: vamos peregrinar. Você sabe o que é uma pessoa peregrina? É como se fosse um nômade, que está um dia aqui, está outro dia lá, está outro dia lá, sem nenhuma direção, sem saber o que faria ou o que aconteceria. No entanto, o que você vê quando eles saem, é bem de imediato, os primeiros 5 versículos contam uma destruição total de uma família, que mostra para a gente Elimeleque no momento de dificuldade. Penso eu que ele olhou para a família e disse: meu Deus, eu tenho que sustentar meus filhos, eu preciso dar pão para os meus filhos comer, eu preciso sustentar minha esposa, eu serei desonrado se eu não sustentar minha mulher. E ele, na loucura, na dificuldade, ele vai para os campos de Moabe. Onde eram os campos de Moabe? Era um local onde Deus havia amaldiçoado. Amados, vamos entender. No local amaldiçoado, tinha pão? Tinha ou não? Preste atenção. Eles foram para Moabe porque na casa de pão não tinha pão. Mas em Moabe tinha pão. Falando do pãozinho mesmo. Tinha alimento, tinha sustento, tinha provisão. E uma das coisas que a gente precisa entender, às vezes nós estamos meio perdidos e nós começamos a deixar as coisas de Deus, aquilo que nós sabemos que Deus, por maior que sejam as dificuldades, entenda, a história só é contada a respeito de Elimeleque, quer dizer, outros irmãos, assim como ele, também estavam com necessidade de pão. Muitas vezes nós passamos problemas e situações que nós achamos que o problema é só com a gente. Só eu que tenho dívida, só eu que tenho dificuldade para pagar conta, só eu que tenho problema com o casamento, só eu que tenho problema. Parece que comigo, pastor, sempre o problema é eu. Só que o Elimeleque tomou a pior decisão que uma pessoa pode tomar, que é fazer as coisas sem direção de Deus. Ele junta a sua família sendo cabeça, lembrando que nós nunca apontamos o homem como mandante de tudo, mas ele como um cabeça, vivendo em Belém de Judá, ele sabia o ensinamento da palavra, ele sabia como conduzir sua família, mas sem pensar, ele leva a sua família a uma deriva, a um precipício. Eles não estavam mortos, mas logo morreriam pela escolha errada que estava fazendo. Às vezes nós estamos assim na casa de pão. Onde que é a casa de pão que nós temos hoje? Onde nós nos alimentamos? Na casa de Deus. Você tem visto muitas pessoas se afastarem de Jesus?
Você tem visto muitas pessoas trocarem as coisas lá de fora, das coisas que outrora muitos de nós praticávamos, éramos perdidos, conhecemos Jesus, agora eu vivo para Jesus, mas a pessoa vai passando o tempo, ela quer voltar para aquela vida. Põe para mim na tela Hebreus 10, 25, não precisa de você abrir, só na tela para a gente poder ver aqui. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Não é todo mundo que faz isso, mas alguns acabam abandonando, desprezando a casa de pão. Alguns vão se afastando, vão deixando a casa de Deus, vão deixando as coisas por acontecer. Aí ele termina dizendo, não deixando a congregação, como é costume de alguns, antes de fazer tal coisa, o que nós temos que fazer? Admoestando-nos, ou seja, nós temos que estar na casa de Deus para um estar cuidando. Mas como cuidando um do outro? Vou dar um exemplo assim, ó. Irmão Edson, olha, irmão Edson, fica firme, Deus é contigo. Irmã, pelo amor de Deus, irmã Matilda, olha, Deus vai te dar vitória, calma, não fique desesperada. É um intercedendo, ou seja, admoestando, ensinando, um tentando fortalecer. Quer dizer, em Belém de Judá, muitos estavam com necessidade, mas na união do povo de Deus, Deus ordena. Só que o Elimeleque preferiu fazer o quê? Eu vou andar sozinho, eu vou resolver do meu jeito. Às vezes estamos assim, resolvendo na força do braço, resolvendo no nosso intelecto. Às vezes, por tanto conhecimento que temos, posso dizer para vocês, olhando daqui, eu consigo ver bastante experiência. Às vezes nós somos experientes na vida, temos já uma certa idade que a gente começa a falar assim, ó, já vi essa história. Você começa a ficar descrente naquilo que você diz crer. Você diz confiar em Deus, mas aquele afastamento vai promovendo dentro de você algumas ideias que você não tomaria se você estivesse na presença de Deus. Então, quando ele toma essa decisão, ele chega em Moabe. Moabe, para nós consideramos o mundanismo. As coisas mundanas. Ele foi para um local encontrar pão onde só tinha desgraça, só tinha morte. E vamos falar a verdade, tem gente fazendo isso hoje? Procurando no mundo, procurando nas artimanhas, na mentira, no engano, nos embaraços da vida, encontrar solução para os problemas. Eu tenho visto muito essa palavra que eu vou lhe falar, várias vezes eu tenho ouvido essa frase. Pessoas dizendo, eu vou ficar rico até ter 30 anos. Custe o quê? Você sabe que uma pessoa se sujeita para poder ficar rica. Ela vai roubar, ela vai fazer, de alguma forma, ela vai querer estar por cima. Irmãos, seja sincero, se na casa de pão, onde Deus se alimenta, está faltando pão, você vai procurar pão na mão do diabo? Lá vai ter sustento? E vamos falar a verdade, tem muitas pessoas que são sustentadas lá fora. São ou não são? E acho que está tudo bem. Irmão, você vê que de um versículo para o outro você já vê a morte desse homem, irmãos. O cabeça da casa, aquele que dava, né, as direções da família, mal sabia ele que aquela decisão terminaria com a vida dele. Você já leu na Bíblia que a nossa vida é um sopro? Faz assim comigo assim, não faz perto do irmão, senão você não derruba o irmão. Faz assim, ó. Vai de novo, porque tem gente que ficou tímido. Pode fazer biquinho. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa vida significa isso aqui. Você não vê, é muito rápido. Então, independendo do problema que eu tenho que saber fazer a escolha, porque senão eu posso cair num embaraço que não tem. Pastor, eu vou dar só uma puladinha, só uma fugidinha. Aquela fugidinha matou você. Matou você espiritualmente, matou você com a tua família, teu casamento, a tua fonte de renda. Pastor, tudo se perdeu em uma distração. Em um momento que eu deixei de olhar para Deus, foi a hora que o diabo me laçou. E assim foi com o nosso amigo Elimeleque. Tomou a decisão errada, afastou-se da casa de Deus, afastou-se da união do povo de Deus, esqueceu que nós temos que admoestar. Quer dizer, vai lá falar com o irmão, depois você vai ver que ele tinha que ter procurado o parente dele. Ele tinha que ter procurado. Se ele tivesse procurado o parente dele que guardava a fé, ele não teria caído. Mas ele pegou e fez o quê? Não vamos falar para ninguém, porque ninguém vai meter o dedo na minha vida. Eu faço o que eu
Sabe aquela pessoa que, eu não dependo de homem. A gente não depende de homem, mas a Bíblia fala que um tem que admoestar o outro. Você é da mesma fé que eu? Sim ou não? Se você fala, pastor, o senhor está errado aí, chama o pastor, tem uma coisa aí que está errada. Tem alguma coisa que está na situação. Posso fazer isso? Posso ou não posso? Sim ou não? O pastor está errado. O pastor está fazendo uma coisa que não deve. Você pode admoestar. Sou teu irmão em Cristo também. Amém? Posso falhar? Claro que sim, assim como você. Se eu olhar, irmão, você está falhando, irmão. Vem aqui, vamos orar junto. Vamos sair desse negócio. Precisamos sair dessa situação. Termina o versículo 25 comigo ali, por favor. Leia lá comigo. Finalzinho do 25. Pode pular, por favor. E tanto mais quanto vedes que se aproxima. Quanto mais se aproxima esse dia, mais unidos nós temos que estar. Só que quanto mais nós percebemos sinais de aproximação daquilo que Jesus disse que faria, nós vemos que cada vez mais as pessoas estão se afastando, se dispersando, excluindo-se da congregação. Aí volta novamente no texto. Quando o Malom e o Quilion ficaram só com sua mãe, graças a Deus que ficou os dois. Porque, na época, ficar viúva sem filhos era praticamente passar fome. E quando ela passa por isso, passa 10 anos de casamento dos filhos, passa 10 anos da morte do pai, e ele, o mais velho, depois o mais novo, ou o mais velho, não, a Bíblia não diz a ordem, morre os 2 filhos. Eu vou perguntar para você, esse afastamento, se colocando nós no lugar dessa família, você se sentiria triste? Quem se sentiria arrasado? Igual eu me sentiria arrasado, porque a escolha que eu fiz acabou com a minha vida, destruiu minha caminhada com Deus, destruiu a minha salvação que era já pronta, iminente. Então veja, irmãos, que essa mulher agora amarga, doída, ela fala para as suas noras, olha, fiquem aqui, porque eu não posso gerar mais filhos para vocês. E as 2 noras começam a chorar. As 2. Preste atenção nessa parte que é importante. As 2 começaram a chorar. E quando ela fala isso, as 2 noras falam assim, ambas falam assim, nós não te deixaremos. Você já viu pessoas que disseram, não, eu não largo de Jesus por nada. Não, eu vou ficar com a palavra. Na segunda palavra da Noemi, ela diz, me deixe, volte para suas casas servir os seus deuses. Aí a Ofra faz o quê? A órfã, né? Vem dar um beijo na sogra, chora. Isso aqui é o crente que nunca teve com Jesus. Que ele chora, mas ele vira as costas e volta para a vida de pecado. Volta para a vida de erro. Ela volta embora, aí a ênfase da mensagem onde nós temos que chegar. A Ruth, ela olha para Noemi. Noemi, a senhora me desculpa, não quero ser desobediente à senhora, mas a partir de hoje, tudo que eu aprendi, entenda, irmãos, tem pessoas que ela se afasta, mas o que ela aprendeu com o Senhor, ela não esquece. A Noemi estava afastada da casa de pão, é verdade. A Noemi estava longe, mas os ensinamentos do Deus único estavam no coração dela. A maneira de viver, a forma de crer em Deus, por mais que ela foi conduzida pelo marido, induzida, levada a uma perdição como foi, ela vivia como uma mulher de Deus. Em práticas, tem pessoas, por exemplo, encontramos ontem, né? O rapaz que falou, pastor, Natanael, acho que o Vinícius estava comigo, ele falou assim, pastor, falou para eles, na verdade, eu estava do lado só escutando. Eles evangelizando, esse aqui é o nosso pastor, tal, aquela coisa toda. E falou assim, Deus me livrou. Caiu um caminhão, não lembro o que era. Passou um caminhão por cima dele, dava para ver que ele estava mancando, né? E ele contando a Deus, foi um livramento, tem muito testemunho para contar. Aí deu alguns minutos, viu, vocês não conhecem um baile? Tem pessoas que já tiveram contato com Deus, sabe? Que já tiveram, sabe, falar como, por exemplo, você encontra pessoas que sabem muito mais versículos da Bíblia que você, que não tem nenhum entendimento do que se diz respeito a ter temor àquela palavra. A Ruth encontrou Noemi na pior das suas fases de vida, mas a Noemi tinha coisas que trouxe um ensinamento para a Ruth, que era muito mais valioso do que servir os deuses que tinha lá em Moabe. Você pode dizer graças a Deus? Sabe o que eu quero dizer com isso aqui? O nosso Deus
é Deus de recomeços. Você pode recomeçar. Deus te dá a oportunidade de voltar à vida com Deus, na oração, no amor, no temor. Deus pode restaurar. Pastor, eu fiz uma besteira, mas Deus pode hoje mudar isso. Porque no momento que a Ruth fala isso, eu não vejo outra coisa senão ela dizendo, vou trazer aqui as palavras do pastor Jefferson, deixa eu traduzir para você. Noemi, eu vou dizer uma coisa para você, os deuses que eu servia nem se compara com o Deus que você crê. Eu não vou voltar para o mundo. Eu não vou voltar para as práticas que eu vivia aqui em Moabe. Eu quero ir para a casa de pão. Eu quero conhecer seu Deus. Você pode falar amém? É assim que um cristão age no meio de uma sociedade corrupta, no meio de uma sociedade perdida, no meio de pessoas que pouco valorizam falar a verdade. É ou não é verdade, irmãos? Como que nós conseguimos ficar goela abaixo a alguém o evangelho? Conseguimos fazer alguém receber a palavra de forma que ela é obrigada a receber, perdão? Não. Mas a nossa conduta, mesmo depois de tantas falhas, essa mulher conseguiu com a vida dela, a forma que ela conduzia a sua vida, fez a Ruth despertar. Esse Deus aí vai mudar a minha história. Deixa eu só explicar uma coisa para você. Havia uma lei de Deus, que era proibido alguém estrangeiro estar morando ali junto do povo de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Milagre. Sabe por quê? Você sabe quem que é Ruth? Quem que é a Ruth, irmão? Alguém sabe quem que é a Ruth? Pensando. Quem que é a Ruth? A Ruth é a avó de Davi, que faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Deus faz coisas novas. Deus é Deus de recomeços. Você pode recomeçar se você caiu. Você pode recomeçar se você errou. Pastor, eu errei, o meu pecado está sempre diante de mim, como disse Davi. Se você tornar a casa de pão, você pode começar de novo, do zero. Vai iniciar do zero. Ser uma pessoa que vai andar no caminho da palavra sem falha alguma. Quando essa mulher fala isso para mim, eu entendo, acho que dá para colocar na tela, põe para mim lá, Mateus não, põe lá, Gustavo, põe Mateus, capítulo de número 1, deixa eu só pegar o versículo, porque o versículo chave, para a gente não ficar lendo muita coisa. Lá no versículo 5, se você pegar ali, você está com a Bíblia, você vai ver que tem vários nomes, né? Começando no versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo. Aí fala filho de Davi, filho de Abraão, enfim. Aí lá no versículo 5 fala assim, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth, né? Gerou da sua mulher Ruth, a Obed, e a Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E aí você sabe a linhagem, que do tronco do rebento de Jessé viria o filho de Deus. Rebento, filho, né? Nasceu do Senhor, semente de Davi, veio da Ruth. A Ruth que agora tem a oportunidade de sair daquela vida errada que ela vivia na sua terra, para viver e conhecer o Deus verdadeiro. Você pode falar amém? Vai comigo em Jeremias 18. Jeremias capítulo 18. Você entendeu essa parte? Como eu lhe disse, se você fizer talvez uma analogia, você fizer aqui, você pegar pontos dessa história, você pode notar talvez traços de coisas que aconteceu ou pode estar acontecendo com você. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um problema que você não resolve, você vai fazer aquele problema desencadear um outro problema. E as coisas vão cada vez degringolando mais até você cair num poço sem fim. No caso de Elimeleque, teve o que fazer, irmãos? No buraco que ele caiu, teve o que Elimeleque fazer? Não, morreu, irmão, morreu, acabou. A nossa vida é um sopro, acabou. Nós não sabemos quando será o fim das nossas vidas. Não adianta planejar amanhã para ficar rico, querer ter o carro zero. É errado ter isso? É errado ter a casa nova? A casa própria? Não é. Mas, irmão, se precisar passar, pastor, eu não vou passar, mas se precisar eu passo a vida toda pagando aluguel. Mas eu vou ser de Jesus. Eu não vou pegar nada do que não é meu.
Eu quero andar com Deus, porque eu não sei o meu amanhã. Quem lembra, tem acho que 1 ou 2 meses atrás, em Cascavel, por acaso, eu não assisto essas coisas, em Cascavel, o rapaz passando de moto, o cara passou e deu uma fechada nele, aí o rapaz desceu da moto, ele veio andando assim, deu uns passos, o cara desceu do carro e foi pá, pá, matou o cara. Rapaz de 21 anos. 21 anos. Você acha que ele levantou com 21 anos dizendo assim, hoje é o dia que eu vou morrer. Jesus, vou entregar minha alma para o Senhor. Você acha que ele fez isso? Você acha que ele fez isso, irmão? Eu acho que não, porque ninguém está esperando o dia da morte, ainda mais de uma morte tão trágica dessa. A gente não sabe, irmãos. Por isso a gente tem que ter um cuidado até, irmão. Ah, pastor, está no trânsito aí, a pessoa, por que está olhando aí? Irmão, não faz isso não, irmão. Você não sabe, do outro lado tem um rapaz, uma pessoa, um demônio naquela pessoa que vai dar um tiro na tua cara. Diga misericórdia. Mas nós somos sujeitos a isso ou não? Somos, o mundo é mau, mas nós somos o povo de Deus. Então a gente tem que estar preparado, disposto. Deus, eu quero ficar com o Senhor. Não arrume briga nessas coisas, não. Nós somos do povo de Deus. Amém, irmãos? Quem achou, diga achei. Diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, obedeceu. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, todo mundo junto agora, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga graças a Deus. Veja, irmãos, que o Jeremias, eu não vou pegar o contexto histórico, mas para você entender, o Jeremias é levado até esse momento para compreender que o povo era de Deus. E todos estão na mão? Na mão de Deus. Só que esse povo foi rebelde. E a sua rebeldia fez que eles fossem sim exilados na Babilônia. Mas eu não vou entrar nessa história, só para você entender o contexto. Mas aqui de cunho espiritual para a nossa vida agora, nesse momento, eu entendo que Deus fala, vá para a minha casa. Onde que é a casa dele? A Bíblia fala, vocês vão para a minha casa, que é chamada casa de oração. Eu vou para a minha igreja, eu vou aprender a palavra, eu vou crescer com o Senhor. Lembre que quando nós chegamos, já tinham pessoas aqui. A partir de agora você é um vaso. Amém? Você fala, agora eu sou um vaso. Fala assim, agora eu sou um vaso. Quer dizer, se eu sou um vaso, quando eu cheguei aqui para poder ser moldado por Deus, já haviam outros vasos moldados. Do jeito de quem? Do jeito de Deus. Por exemplo, o Senhor me moldou um pastor. Né? Deus me moldou assim que Ele quis, não foi eu que escolhi. Ele está dizendo ali no versículo de número 4, né? Como o vaso que ele fazia quebrou na mão dele, Deus me fez, mas quebrou, não deu certo o que ele fez porque eu me perdi, tornou a fazer outro. O que ele fez desse vaso? Conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Pareceu bem, olha, eu vou levantar esse que era perdido, esse que estava rachado, esse que estava quebrado, vai ser pastor agora. Vai ganhar alma, vai aprender a levar, a sofrer também, ver o povo que precisa dele, precisa de Jesus, e ele vai levar a palavra. E assim muitas pessoas chegam e encontram a obra de Deus rodando, fluindo, amém? Acredito eu que nessa casa desse oleiro haviam muitos outros vasos, né? Só que exclusivamente Deus mostra para o Jeremias, você está vendo esse vaso que eu estou fazendo? Isso aqui é uma simbologia. Você está vendo esse vaso aqui? Esse vaso é você. E muitas das vezes Deus te fez para um propósito, mas você não andou no caminho que Ele queria. E aí então o vaso rachou, o vaso quebrou, o vaso teve uma ruptura. E a pergunta é, como que eu vou encher um vaso se o vaso está quebrado? Não tem como. Vai começar a vazar. Vai começar a perder o que se colocar ali dentro. Então ele fala, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar esse vaso quebrado e vou fazer... Irmão, vamos falar a verdade. Refazer uma vida é fácil? Alguém já teve essa experiência de refazer uma vida? Já teve?
Experiência de você ter que começar, Deus, eu errei, vacilei, poderia não ter feito isso, mas infelizmente fiz, mas eu vou começar de novo. Deus é Deus de recomeços. Deus te dá a oportunidade de recomeçar. Pastor, eu vivia fazendo as coisas erradas, endividei, me perdi, perdi casa, perdi dinheiro. Não tenho mais força de viver. Tem sim, Deus é Deus de recomeço. Ele pode te devolver tudo em dobro. Ou se você nunca teve, Ele pode te dar o que você nunca teve. Mas a questão aqui em prova é, o que estava acontecendo com Elimeleque, irmãos? Vamos pensar como cristãos, lá pensando na Ruth, pensando na Noemi, pensando no Malom e Quilion, pensando nessa família. Eles foram feitos pelo Senhor, foram moldados pelo Senhor, mas deu uma desviada. Irmãos, quantos estão dando uma pequena desviada? Que fala, não é bem assim. E vamos falar a verdade, vai ter até pessoas dizendo que com a Bíblia na mão, o que você está fazendo não, Jesus te ama do jeito que você é. E quando se ouve a pregação dura que Jeremias tinha que trazer para o povo, o que você acha que o povo faz, irmãos? Se apaixona pela pregação? Ama os cultos de Jeremias? Não. Eles ficam contra, porque aquilo está fazendo o quê? Está mexendo na ferida, na rachadura que eu sou. Aquela rachadura que está em mim, está mexendo. E quando eles se afastam, e quanto mais se afasta de Deus, maior fica aquela brecha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai fazer uma caminhada e você gosta de tomar suco. Estou dando um exemplo bem bobo, mas você gosta de tomar suco. E tem uma garrafinha especial. Quem tem uma garrafinha especial? Quem tem? Opa, tem uma garrafinha que eu gosto de tomar nela. E só que essa garrafa está na geladeira cheia de água. Aí você faz um suco, prepara tudo ali, e você está com o jarro de suco e está com a garrafa de água na mão, e você quer levar aquela garrafa. Para você levar o suco naquela garrafa, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer o quê? Tirar a água que está ali dentro e colocar o suco que você quer colocar. Exemplo bobo, mas deu para entender. Se você quer encher o vaso daquilo que é bom, você vai ter que tirar o que está dentro desse vaso. E se mesmo aquilo que está dentro do vaso é bom, se tiver rachado, você consegue levar, colocar algo dentro dele até um certo ponto. Dependendo de como for, chega a um nível, começa a vazar, não dá para colocar mais. Você vê que tem pessoa que tem tudo para ser uma bênção, mas nunca alcança, não melhora, não frutifica, porque o vaso está rachado. Deus começa a dar palavra, Deus começa a enviar a bênção, Deus começa a favorecer a tua necessidade e você começa a melhorar, mas chega um ponto que estagna, não vai mais. Quem está entendendo, diga amém. Senão eu não posso me perder e você tem que estar atento. Chega um ponto que Deus não pode acrescentar mais porque você não consegue receber mais. Ou se você receber, você vai começar a jogar tudo. Quem já recebeu coisa que jogou fora que não estava na hora de receber? Pastor, já recebi coisas. Pastor, pois é, me antecipei, fui antes da hora, tive que voltar para trás. Às vezes acontece, mas Deus é Deus? Vamos junto, gente, Deus é Deus de recomeços. Você pode recomeçar. Pastor, eu falhei, mas se você voltar atrás, entender que você precisa dele, você pode recomeçar. Por isso que nós entendemos, o vaso estava quebrado, mas ele faz o quê, irmão? Você já viu o oleiro fazendo o vaso? O vaso é feito de que jeito, irmão? Primeiro tem um processo, né? Tem que pegar argila e daí amassar. E vamos falar a verdade, irmão, ser amassado não é muito bom não, né? Compreende, irmão? Você ser amassado significa o quê, irmão? Ser amassado. Tem hora que você fala, meu Deus, quanta guerra! Nossa, quanta dificuldade para poder sair esse ambiente de estagnação que eu estou passando. Pastor, desde antes da pandemia, e a pandemia piorou a situação. Pastor, não vai mais as coisas. Aí você começa a perceber que já não é o diabo que está te amassando. Tem momentos que Deus vai permitir, entenda, enquanto não falta pão, todo mundo é crente. Elimeleque saiu de casa quando tinha pão? Elimeleque saiu de casa enquanto tinha pão? Não, ele só saiu quando faltou. Quando que você vai reconhecer um cristão forte, verdadeiro com Jesus? Quando passar uma batalha.
Quando passar um momento que é amassado para Deus formar. Irmãos, quando Deus está nos amassando, é aquele momento que você está crescendo. Daqui a pouco Deus para de amassar e começa a moldar. Diga louvado seja Deus. Quer dizer, para as nossas vidas hoje, se eu comecei esse processo de ser moldado e deixei entrar coisa errada no meu coração, você vai ter que ser amassado de novo. Porque o vaso começou a crescer e rachou, começa de novo. Quer dizer, Deus é Deus de recomeço. Mas se você não se deixar moldar, você vai ter que começar várias. Pode ser alguns como Elimeleque, que não tem mais o que fazer. Se você já viu o oleiro formando um vaso, ele vai colocando água, né? Tem que estar, a massa ali tem que estar bem, né, ajustada. Não pode estar dura demais, não pode estar muito lisguenta. Quer dizer, não posso querer ser extremista, ter tudo de uma vez só. É uma coisa de cada vez. Amém? Há processos. Então, esses processos você precisa administrar e falar, peraí, que tipo de cristão que eu estou sendo? Existem três tipos que a Bíblia narra. 3 tipos de pessoa que você e eu podemos ser. Uma delas podemos ser. Aliás, podemos não. Uma dessas 3 pessoas nós somos. Vai comigo, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Deus pode moldar você de novo, meu irmão. Deus pode fazer tudo novo. Mas, pastor, eu sou velho. Velho é o capeta, irmão. Velho é o diabo, irmão. Milenar, incomodando todo mundo. Mas nós somos o povo de Deus e Ele quer nos abençoar. 1 Coríntios 2,14 diz assim. Quem achou, diga achei. Diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem ser e não pode entendê-las, porque elas se discernem de forma. Então quer dizer, a primeira pessoa que nós vamos aprender é a pessoa natural. O que é o natural? A pessoa que olha para tudo como se ela sabe, não, isso é uma loucura. Vamos pensar assim, ó, você está no mercado, aí vamos dizer que você teve um livramento ali, caiu, sei lá, uma garrafa, caiu, sei lá, um pacote de maionese, caiu na tua frente, você fala assim, tá amarrado. Alguém do lado, tá louco? Tá doido isso aqui? Amarrou o quê? O que você amarrou aí? O natural entende? Muito natural. Aquele que não entende, não compreende, porque para compreender as maneiras que vivemos, nós temos que ser espirituais. As coisas do Espírito são discernidas de modo, ou seja, discernir é entender. Você só vai entender as coisas de Deus se você for. Pastor, eu não oro, não leio a Bíblia, não vou para a igreja, não tenho comunhão. Como que você vai entender o que Deus... Tem muitos que vão falar, Deus não existe. Vão ou não vão? Vai. Aí você pode trazer para dentro do teu entendimento. Espera aí, então, o natural é aquele que não sabe nada, não conhece nada de Deus, que não tem entendimento daquilo que você crê. Você fala, eu estou fazendo um jejum para quebrar uma casta. Aí a pessoa fala, o quê? Você não vai comer? Mas é feijoada. É feijoada lá da irmã Matilda? Não, essa aqui não. Hoje eu vou, deixa a irmã Matilda que venda bastante lá, mas hoje eu vou ficar no jejum. Hoje eu estou na fé aqui. Aí a pessoa fala, você é louco deixar de comer uma comida gostosa dessa? Para o natural, ele não entende o que você está fazendo. Para quem não compreende as coisas de Deus, vai pensar que você é louco. Não é o que está escrito aqui? Agora vem o segundo, que é o versículo 15 e 16. Mas o que é espiritual, o que ele faz? Discerne, ou seja, entende bem tudo. E ele de ninguém, ou seja, ninguém vai conseguir discernir, entender como que ele age. Por quê? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, eu, tu, temos o quê? Nós pensamos como? Por exemplo, só para você entender, o espiritual faz assim, ó. Jesus disse, fazei mal para quem te fez mal. Amém? Ah, que bom. Jesus disse, faça o bem em troca do mal que lhe fazem. Pastor, mas tem gente que não vai entender, porque são naturais. Você fala assim, eu se fosse você, eu aprontava um barraco aqui, eu já fazia aqui um fervo. Não, eu resolvo as coisas de modo espiritual. Deus, quebra esse demônio aqui em nome de Jesus.
Deus, essa pessoa que quer meu mal, abençoa ela. Olha a diferença, diga amém. É assim que Jesus ensinou. O espiritual vai resolver as coisas de modo e vai discernir o que é do Espírito e vai agir como o Senhor quer. Mas aquele que não entende as coisas do Espírito vai agir, vai olhar e falar assim: o que esse doido está fazendo? Foi traído e está sorrindo. Passou pela pior fase da vida, foi passado para trás, foi enganado. Mas a pessoa, ele é louco. O natural não entende quem é espiritual. E agora que eu, para mim, seja o pior. 3. Capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos. Esse aqui, na minha concepção, é o pior. Lembrando que em um desses 3 quadros nós estamos. Você que está chegando agora, você pode ser o natural. Mas você que já conhece, ou você é carnal, ou você é espiritual. Quem que é o carnal? Vamos entender. O Paulo está falando com quem? Para quem que é a direção da carta? Está escrito, irmãos, pessoas que têm a mesma fé, que têm o mesmo Deus, chamando de irmãos. Ele fala, irmãos, o negócio é o seguinte, eu estou pregando para vocês, mas eu não posso alimentar vocês com coisas mais firmes, mais profundas, porque vocês ainda são carnais, meninos na fé. Vamos trocar aqui por miúdos? Vamos parafrasear? Vamos pensar assim. Você já viu uma pessoa de 40, 50 anos que parece uma criança? Que nunca consegue determinar, como disse o Jó, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará no seu caminho? É igual fogo de palha. O jovem, às vezes, tem esse negócio, não tem? Não, porque eu vou ser médico, daqui a pouco, não, agora eu vou ser pastor. Não, agora eu vou ser engenheiro. Não, agora eu vou ser advogado. Ah, quer saber, eu vou abrir uma loja. Não tem firmeza. Não consegue ser firme. O que o Paulo está dizendo? O carnal é aquela pessoa que está onde? Não, vamos aqui, o carnal está onde? O Paulo está pregando para a igreja. Ele está falando, gente, irmãos, eu não estou podendo acrescentar a vocês porque vocês parecem, vou falar direito, você parece criança, que nada está bom. O Paulo, ele dá essa direção e mostra para mim e para você. O homem carnal é o que conhece o que é certo, mas não faz. O natural, ele não sabe. Já o carnal, ele sabe que devia orar. Ele sabe que tem que ler a Bíblia dele. Amém? Tem gente que se chegar em casa, a Bíblia tem que fazer assim, tanto pó. Talvez alguns não tenham um momento de oração. Ora quando vem na igreja, ler a Bíblia quando vem para a igreja. Vou falar um pouquinho mais profundo aqui, irmãos. Carnal é aquele que está na igreja aprendendo que não pode beber. Quando eu falo não pode beber, parece pesado falar assim, né? Mas a Bíblia nos ensina que aos que são para governar, os reis, não convém bebida forte. Quem é rei e sacerdote, diga amém. Então não é para você isso. A Bíblia fala que nós não podemos perder a sobriedade. A bebida tira a sobriedade? Então, para mim, eu entendo que não tenho que beber. Eu entendo que isso não é bom para mim. Eu sei que o cigarro, uma droga, vai me fazer mal. O que eu tenho que fazer? Isso não é mais para mim. Eu sou espiritual. Isso aqui não é para mim mais. Pastor, eu sou espiritual, mas eu estou lá vidrado, né? Hoje não preciso de TV, não ia falar TV. Antigamente a gente falava, o pastor pregava muito contra a novela. Hoje é quase impossível você falar, por exemplo, de Facebook, Instagram, essas redes sociais, YouTube, seja o que for. Irmãos, a pessoa fica vidrada. Porque, irmãos, você pode ter certeza que o diabo tem laçado as pessoas naquilo que ela está dando uma brechinha. Por isso, muitos irmãos sabem o que tem que fazer. Não pode olhar para a mulher e cobiçar uma mulher que não seja a tua esposa. Mas está olhando. O que essa pessoa é dentro da igreja? Carnal. Uma pessoa que ela continua andando na carne. Então, tem 3 pessoas. O natural que não entende as coisas de Deus. O espiritual que entende as coisas do Espírito porque é espiritual. Agora, o carnal é aquele que está no nosso meio, mas ainda não conseguiu entender que cada passo que ele dá tem que ser direcionado. Pergunto,
Elimeleque era espiritual? Ele era no passado? Ele era. Ele orava. Ele era de fé. Mas no momento de aperto, ele não agiu de modo espiritual. Ele agiu de modo carnal. O que aconteceu? Se nós andarmos de forma carnal, nós vamos cair também. Ainda em Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, 1 Coríntios, perdão. 1 Coríntios 3. Oh, Jesus, perdão. É 2 Timóteo, amados. 2 Timóteo 2,20. Eu só vou fazer a leitura porque meu tempo já passou. 2,20 diz assim. O que nós somos mesmo que o pastor falou? Nós somos o quê? Um vaso. Lembrando que o carnal, o espiritual e o natural são três coisas que estão dentro do vaso. Ou eu sou um, ou eu sou outro, ou eu sou outro. Alguma coisa está enchendo o vaso. Alguma coisa. Alguma dessas coisas está enchendo você. Se você é espiritual, glória a Deus. Se é carnal, tem que jogar fora, deixar Deus te fazer de novo e se encher do espiritual. Amém? Versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau, de barro, o que mais? Uns que são para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo, preparado para o uso do Senhor. E preparado para toda, quer dizer, no meio de monte de vaso que Deus prepara, tem uns que parecem ser mais bonitos, outros que parecem ser mais feios, uns que são de ouro, outros que são de prata, uns que são de madeira, outros que são de barro, mas todos esses devem entender que devem ser porque se eu sou purificado e limpo, esse vaso vai ser usado. Entenda, cada um tem uma utilidade. Tem ou não tem? Cada vaso tem uma utilidade. Tem um vaso que é para colocar uma flor que ela cresce mais, que tem a raiz mais, que ela vai se abrir mais, vai ser mais espessa, mais longa, mais comprida, uma raiz mais grossa. Vai ter outras que um vasinho já comporta e resolve o problema. Ou seja, cada um tem um espaço. Cada um tem um espaço no reino de Deus, amém? E ninguém é melhor do que ninguém, só que todos eles, independente do que será feito, devem estar preparados para toda boa obra. Termino agora, eu prometo, só na tela para você não precisar correr lá. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, se quiser correr e tiver facilidade, pode ir. 2 Coríntios 4, 6. 2 Coríntios 4, 6. Para quem já encontrou, vamos ler junto. Quem não encontrou, pode ler na tela comigo. Diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, vendo isso em Cristo. Temos, porém, esse tesouro. Onde que está esse tesouro, irmão? No vaso de barro. Quem que é o vaso de barro? Para que aconteça o quê, irmãos? Para que a excelência do poder seja... Ou seja, o que é colocado no vaso, não é eu que vou designar. Porque a glória não é para mim do que eu estou fazendo ou do que eu estou guardando. O que é colocado no vaso é Deus quem dá. 3 coisas importantes, 3 pilares. Dê atenção para a gente orar agora. 3 pilares. Primeiro contato que a gente tem com Jesus é o primeiro pilar. Você encontra Jesus, você deve aceitá-lo, diz a palavra, aceitá-lo com a sua boca e confessar o seu nome, aceitando como seu Salvador, então ele passa a ser o Deus da sua vida. Segundo passo, descer as águas. Quem não é batizado, logo ao encontrar Jesus, vai querer Jesus o mais rápido o possível e vai ser batizado. E o terceiro passo, agora eu sou vaso. Eu não era nada, conheci Jesus, me tornei um vaso, fui batizado, agora eu preciso ser cheio. Você entendeu? Deus te refaz, mas eu preciso... Como que é ser cheio? Ser cheio do quê? O vaso tem que ser cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Aceitar Jesus, batismo e ser cheio do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Agora, para a gente poder orar,
Pensa comigo o seguinte, irmãos. Você acha que todo esse ensinamento que nós aprendemos hoje, apesar de o pastor ter apegado um pouquinho lá falando da Ruth, pensa comigo o seguinte, será que talvez em algum momento dessa mensagem você não se deparou com você nessa história? Alguém que já foi cheio, alguém que começou a encher, mas quebrou, alguém que parou de orar, alguém que parou de vir para os cultos, que parou de ler a Bíblia, que começou a olhar para aquilo que os outros fazem, para o pecado. Eu vi uma igreja fazendo umas coisas aí, meu doida. Porque eu vi um fulano fazer isso. Você começou a olhar para essas coisas, e aí o seu coração foi se perdendo. Irmãos, o que a Bíblia fala? Nós temos que nos encher. E se o vaso está rachado, ele não vai poder concluir o que ele quer fazer. Lembre que o Timóteo disse para nós, o Paulo disse para o Timóteo, né? E também nos diz a nós. O vaso, independente se é de prata, se é de ouro, se é de madeira, se é de barro, independente do vaso, cada um deles foi levantado para fazer o que Deus quer. Amém, Jesus? Mas eu só vou poder ser usado, se eu for cheio. Eu preciso ser cheio de Deus. Cada passo que você vai dar, vai ser um passo de vitória, não de derrota. Sinceridade. Você já deu passos que você sabia que ia cair? Pastor, eu já dei passos, eu fiz coisas sabendo que eu ia cair. Tem gente que está indo nesse rumo, o vaso está rachado, está precisando voltar-se ao Senhor, mas não consegue orar, não consegue se apresentar a Deus. E hoje é o momento que temos oportunidade de se arrepender. Pastor, eu não quero morrer igual a Elimeleque. Eu quero voltar igual a Ruth, dizendo, eu não volto para o mundo mais. Amém, gente? Eu não vou voltar para o mundo mais. Eu quero ser amassado pelo Senhor. Mas quando eu me levantar, eu vou dar honra a Deus. O que eu fizer ao Senhor vai trazer honra e glória para o nome de Jesus. Meu irmão, aí a história muda. Aí você passa de ser aquela pessoa que achara que Deus tinha te abandonado. Eu não tenho o tempo hábil, tá, gente, para voltar. Meu tempo acabou, estourou, explodiu já o tempo. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando Noemi e Ruth voltam para casa, leia no capítulo 2 isso. Quando ela volta para casa, a Ruth vai colher espigas. Alguém já leu na Bíblia? É bem curtinho o livro de Ruth, bem curtinho. Depois lê na sua casa, bem curtinho. Coisa de 20, meia horinha você consegue ler todo o livro e ir entendendo a história. Quando a Ruth volta para casa, ela conhece um homem chamado Boaz, que nós já vimos a genealogia através desse casal. Só que uma coisa muito linda acontece. Quando ela volta junto e chega até a casa de Noemi, até ao seu povo, o que chama a atenção é que o Boaz podia ter desprezado ela. O Boaz podia ter falado, tira essa mulher daqui. Se você errou, se você falhou, quando você se levanta diante de Deus, Ele não te despreza. Ele não te despreza. Porque quando você se arrepende, 1 João 1,19, se você confessar seu pecado, põe para mim na tela, para os irmãos verem, 1,19, 1 de João 1,19, para você fazer essa oração comigo, pode subir o pessoal do louvor, 1,19, 1 João 1,19, 1 João 1,9, Jesus, é isso mesmo, o pastor tá doido, perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Deus quer nos purificar do que está errado. Deus quer reconstruir o que está rachado. Agora, não se esqueça, quem tem que se tratar agora é você.